Então, aquilo que eu me proponho fazer é falar do direito à informação como um pressuposto da participação nos processos de decisão individual. Um bocadinho. Já está a passar. E, nesse sentido, os tópicos que vou focar são estes. O direito à informação de saúde, quem é que é o titular da informação, quem é que pode aceder à informação de saúde e depois outra coisa um bocadinho diferente e que não se deve confundir é quem é que pode decidir. Por fim, gostava ainda de fazer uma referência à relevância da vontade antecipadamente expressa. Ou seja, falar um bocadinho sobre as diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital e ou a procuração para cuidados de saúde. O objetivo é lançar pistas, que é para depois, na parte de debate, podermos conversar mais aprofundadamente. E começo a minha apresentação com esta citação que fui buscar a um parecer que me pareceu muito interessante da entidade reguladora da saúde e que vai ao encontro da minha pretensão com esta apresentação. Encontra-se então o seguinte: o acesso à informação é um elemento essencial para a garantia e respeito do direito de acesso aos cuidados de saúde, inquestionável. E, garantindo este direito ao acesso à informação de saúde, efetivamente conseguimos promover diversos direitos dos utentes, desde logo, respeitar a sua liberdade, respeitar o seu direito ao consentimento informado, o direito de escolha quanto ao prestador de cuidados e o direito a defender e a promover a sua saúde. Ou seja, direito de acesso aos cuidados de saúde. E, na verdade, só através do acesso à informação de saúde é que o direito à liberdade, à autonomia e à autodeterminação pessoal podem ser assegurados. Importa, assim, garantir o acesso à informação de saúde, informar o cidadão sobre o seu estado de saúde para que possa tomar decisões livres e esclarecidas, dar a conhecer os seus direitos perante diferentes contextos e momentos. E aqui penso que todos nós temos um papel muito importante a desempenhar a nível da literacia, muito em especial da literacia sobre os direitos que cada um de nós tem. E a este propósito, como vos disse há bocadinho, gostava de me focar nas diretivas antecipadas de vontade e também nos direitos em situação de doença avançada ou fim de vida, que vem consagrado num diploma de 2018 e ao qual tem sido dada muito pouca atenção. Entendemos assim que o direito à informação é um pressuposto do direito à participação. Penso que todos nós concordamos que se levantam diversos e às vezes complicados desafios quando as pessoas não têm condições, por razões de saúde ou por deficiência, de entender a informação necessária para prestar o tal consentimento livre e esclarecido. E a partir daí, que ferramentas é que nós temos? Que ferramentas é que existem para que o direito à informação seja respeitado quando a pessoa já não está em condições de entender? Penso que este tópico certamente que já tem merecido a atenção da entidade reguladora da saúde, mas nunca é demais falar sobre ele. Ora bem, quanto ao direito à informação de saúde, percorrendo alguns diplomas legais, alguns deles que resultam de convenções internacionais assinadas e ratificadas pelo Estado português e por isso fazem parte do nosso direito interno, encontramos logo à cabeça a Convenção, que tem este nome muito extenso, mas que podemos chamar Convenção de Oviedo, que consagra esta regra fundamental quanto ao consentimento. Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efetuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu consentimento livre e esclarecido. Ora, para que este consentimento seja prestado de forma efetivamente livre e esclarecida, há que fornecer e receber informação adequada sobre os vários elementos fundamentais, como seja o objetivo da intervenção, a natureza, quais as consequências e os riscos de receber a intervenção ou de recusar essa mesma intervenção. E ainda, no âmbito da mesma convenção,
encontramos aqui assim um reforço do direito à informação no contexto da vida privada. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada no que toca à informação relacionada com a sua saúde. E daí que qualquer pessoa tem o direito de conhecer toda a informação que seja recolhida sobre a sua saúde. Claro que existem exceções, mas não nos vamos agora ocupar das exceções. E se olharmos para a Lei de Bases, que já foi ainda há pouco referida, e referida repetidas vezes e bem, encontramos o mesmo, encontramos a mesma terminologia e os mesmos conteúdos. Consagra-se o direito das pessoas a serem informadas, não de qualquer forma, mas de forma adequada, acessível, objetiva, completa, inteligível sobre a sua situação, sobre o objetivo, a natureza e as alternativas possíveis, os benefícios e riscos da intervenção, e também a pessoa tem direito a saber algo sobre a evolução provável do seu estado de saúde em função do plano de cuidados a ser adotado. A decisão, mais uma vez, tem que ser livre e esclarecida, daí a informação. E realço que se encontra aqui expressamente referido o direito a emitir diretivas antecipadas de vontade e a nomear um procurador para cuidados de saúde. Ou seja, consagra-se aqui o direito de decidir livre e esclarecidamente, não só no presente, mas para valer numa eventual situação em que a nossa capacidade esteja comprometida. A base 15 também é importante a este respeito. A informação de saúde é propriedade da pessoa e esta é uma regra fundamental e todas as exceções têm que ser tratadas com toda a delicadeza e com a devida fundamentação ética e legal. Penso que já hoje, ao princípio da tarde, não tenho a certeza, se falou desta Lei 15 já de 2014, que é uma lei que visa consolidar a legislação em matéria de direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde. A lei é já de 2014, vários diplomas que dizem igualmente respeito aos direitos e deveres dos utentes foram publicados posteriormente e se calhar não era mal pensado refletir um pouco sobre a necessidade de rever esta lei e de sistematizar esta matéria dos direitos e de aprofundar a sistematização no que diz respeito aos direitos e deveres do cidadão no que diz respeito à sua saúde. Pronto. Mais uma vez se consagra aqui o direito à informação. Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. Mais uma vez, se refere o direito à pessoa a ser informada sobre o seu estado clínico, obviamente se tal for essa a sua vontade, e também o direito a participar nas decisões sobre cuidados paliativos, nomeadamente para efeitos de determinação de condições, limites ou interrupção dos tratamentos. Como vimos, a informação está em muitos pontos da nossa legislação. E chegamos então à Lei 31 de 2018, sobre os direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida. A tal lei que é muito interessante, aconselho a sua leitura porque consagra de forma inequívoca direitos muito importantes para quem se encontra em fim de vida, mas focando-nos aqui na informação, quem se encontrar nestas situações tem direito a ser informada sobre a natureza da sua doença, o prognóstico estimado, os diferentes cenários clínicos e os tratamentos disponíveis. Obviamente que também se consagra o direito a participar ativamente nesses mesmos cuidados. Quanto aos direitos não clínicos, deixa-se aqui muito claro que o próprio é que é o titular do direito à informação clínica relativamente à sua situação de doença e é a própria pessoa que deve conduzir as medidas necessárias e convenientes à preservação da sua confidencialidade. E
é a própria pessoa que decide com quem é que quer partilhar informação. Nomeadamente, pode designar um familiar ou um cuidador de referência que o assistam. Eu chamo a atenção para esta expressão, assistam. O que é que isto significa? Que não se está a designar um familiar ou um cuidador para representar a pessoa, mas apenas para ajudar na tomada de decisões. E isto faz toda a diferença. Ora bem, quem é que pode aceder à informação de saúde? Desde logo, o titular da informação, não é? Isso ficou muito claro, já todos nós sabíamos, mas sai reforçado se olharmos para todos estes normativos. Depois, alguém autorizado pelo titular da informação. Uma autorização mais ou menos formal, que até pode ser feita, otorgada através de uma procuração. E depois também poderá ser o procurador para cuidados de saúde, e já vamos ver as especificidades desta figura. Também pode ser o cuidador informal e também pode ser o acompanhante. Não é aquele acompanhante que acompanha a pessoa ao hospital, é assim alguém designado pelo tribunal para assistir ou representar aquela pessoa que está numa situação de capacidade diminuída e por isso precisa de medidas de acompanhamento. Voltando à Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, consagram-se aqui assim diversos direitos das famílias. E fala-se então em receber informação sobre o estado clínico do doente, se for essa a vontade do mesmo, ou seja, tem que sempre haver uma autorização, um consentimento, uma manifestação de vontade nesse sentido do próprio. Havendo essa manifestação de vontade, o familiar ou representante legal, seja isso o que for, tem também a possibilidade de participar nas decisões sobre cuidados paliativos a prestar ao doente e à família, nos termos da lei. Novamente, esta Lei 31 de 2018 vem-nos falar de caso as pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida nisso consintam, mais uma vez é necessário o consentimento, possam ser assistidas por seus familiares ou cuidadores. Mais uma vez, assistidas e não representadas, como vimos anteriormente. E aqui queria só chamar-vos a atenção para que há aqui assim um salto que me parece precipitado deste número 1 para o número 2. No número 2 salta-se logo para a decisão caber ao médico responsável e à equipa de saúde que acompanham a pessoa, ainda que ouvindo a família. Então, e onde é que está o procurador para cuidados de saúde e onde é que está o acompanhante com poderes, com legitimidade para tomar decisões de saúde? Cuidador informal. Tem-se falado muito ultimamente do cuidador informal, do Estatuto do Cuidador Informal, e qual é o seu papel a nível deste direito à informação? Tem igualmente direito a receber informação por parte dos profissionais da área da saúde e da segurança social e também a aceder a informação que, em articulação com os serviços de saúde, esclareçam a pessoa cuidada e o cuidador informal sobre a evolução da doença e sobre todos os apoios a que tem direito. Ora bem, mas não pensemos que esta possibilidade, este direito a aceder à informação é algo que resulta tão só de uma imposição legal. Não, nem poderia ser assim, porque isso seria contraditório a todos aqueles princípios que nós vimos logo no princípio. Autonomia, liberdade, autodeterminação. Não. Tem que haver o consentimento da pessoa cuidada. O Estatuto do Cuidador prevê como imprescindível e como pressuposto do reconhecimento de alguém como cuidador informal, um consentimento, e um consentimento prestado pela pessoa que vai receber cuidados. Tem que manifestar de forma inequívoca a sua vontade a sua aceitação, no sentido de que aquele cuidador seja o seu cuidador que lhe vai prestar os respectivos cuidados. E o acompanhante? Não é, como já vos disse há bocadinho, aquele de que nós falámos no painel anterior,
É então a pessoa nomeada pelo Tribunal para cumprir as medidas de acompanhamento que sejam decretadas na sentença proferida no processo especial de acompanhamento de maior. Estas medidas de acompanhamento aplicam-se a qualquer pessoa adulta que, por razões de deficiência ou saúde, ou até pelo seu comportamento, se encontrem impossibilitadas de exercer plena, pessoal e conscientemente os seus direitos ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres. O acompanhante é alguém que deve atuar com diligência, que deve privilegiar o bem-estar e a recuperação do acompanhado. Assim sendo, é natural que tenha um papel a desempenhar no que diz respeito à sua saúde. Mas temos que perguntar que legitimidade é que tem o acompanhante quanto à saúde do beneficiário? Não é sempre a mesma. Pode até não ter legitimidade nenhuma. Pode acontecer que haja medidas de acompanhamento que tenham só a ver com o património da pessoa, que não tenham a ver com a sua saúde. E se assim for, podemos ter um acompanhante designado pelo Tribunal, mas que não tem que ser ouvido nem achado no que diz respeito à saúde do acompanhado ou beneficiário das medidas. Assim, dependendo do que estiver estabelecido na sentença que decreta essas mesmas medidas, o acompanhante pode ter direito a aceder à informação, pode ter a possibilidade de assistir o beneficiário na tomada de decisões, ou pode ir um pouco mais longe e poder tomar decisões de saúde em representação do beneficiário. Mas temos sempre que olhar para a decisão que designa alguém como acompanhante e perceber qual é que é o seu papel, nomeadamente quanto à saúde do beneficiário. E temos trago-vos aqui assim como exemplo que nós podemos encontrar numa sentença. Por exemplo, temos aqui a possibilidade de ser atribuído ao acompanhante poderes de representação especial para diligenciar pela saúde da beneficiária, marcando, acompanhando às consultas, providenciando pela adesão à terapêutica e também atribuir ao acompanhante a responsabilidade de aceitar ou recusar tratamentos propostos. Se numa sentença de acompanhamento tivermos algo tão explícito quanto isto, não nos restam dúvidas. O mesmo acontece se a sentença conferir ao acompanhante os mesmos poderes que cabem ao procurador para cuidados de saúde. Mas isto é só uma pincelada para despertar a vossa curiosidade sobre estes temas que dão pano para mangas. O procurador para cuidados de saúde. Estamos aqui no âmbito das diretivas antecipadas de vontade. Qualquer um de nós tem o direito de escolher alguém da nossa confiança para nos representar quanto a cuidados de saúde que queremos receber ou que não queremos receber, quando e se nos encontrarmos incapazes de expressar a nossa vontade pessoal e autonomamente. Este procurador para cuidados de saúde, existindo, é alguém que nos representa, que vai tomar decisões de saúde em nossa representação. Já vimos quem pode ter acesso à informação, agora, quem é que pode tomar decisões de saúde? Mais uma vez, o próprio, enquanto capaz de tomar decisões livres e esclarecidas, o procurador para cuidados de saúde e o acompanhante, se a sentença assim o permitir. E agora, uma breve referência às diretivas antecipadas de vontade. Já falámos da procuração para cuidados de saúde, mas vamos ver. O enquadramento legal é este, é a Lei 25 de 2012 e depois temos duas portarias de 2014, uma que aprova um modelo de diretiva antecipada de vontade e outra que regulamenta a organização e o funcionamento do registro, do chamado RENTEV. E o que é isto de diretivas antecipadas de vontade? Voltamos outra vez à autodeterminação. São formas de reconhecimento do direito à autodeterminação das pessoas que, por esta forma, conseguem fazer valer a sua vontade em futuras situações de incapacidade. E surgem na sequência do reconhecimento do princípio do consentimento informado, livre e esclarecido para as pessoas capazes. Ou seja, trata-se de fazer valer o direito de consentir ou recusar tratamentos em situações de futura incapacidade.
Quantas diretivas antecipadas de vontade é que nós temos registadas no nosso país? Desde o início do registro, que é de 2014, temos este número, 45.262. Este número é de dia 17/5. Acredito que não tenham surgido muitos mais nestes últimos dias. E é interessante verificar quem é que utiliza esta ferramenta de autonomia da vontade. Principalmente mulheres, e principalmente pessoas, digamos, de zonas urbanas. Vemos aqui assim uma prevalência enorme na zona de Lisboa e Vale do Tejo. Também gostava de vos referir aqui no meu lado esquerdo temos um gráfico com as colunas em verde claro, que nos indicam como é que foram progredindo estes registros ao longo dos anos. E temos aqui um ano em que temos muitos registros, mais de 12.000, é em 2017. Isto porquê? Porque o Governo lançou uma campanha de sensibilização sobre a importância do testamento vital. E parece que o público aderiu, sensibilizou-se e o número é demonstrativo disso. Depois começou outra vez a baixar, mas eu diria que 2022 pode ser promissor, porque estamos em maio e já estamos quase a chegar aos números totais de 2021. Podemos perguntar, mas quando é que nós devemos pensar sobre este assunto? Quando é que nós devemos fazer, e se é que devemos fazer o nosso testamento vital? E temos aqui assim uma recomendação muito interessante do Conselho da Europa. Esta recomendação surgiu no início de 2020, um pouco depois da pandemia, e alerta-nos precisamente para a importância de pensarmos o nosso futuro. Ou seja, o triste contexto de crise de saúde global que estamos a viver demonstra como é importante estarmos preparados para doenças graves e incapacitantes. Esta recomendação até é bem mais abrangente do que aquilo que o nosso legislador português consagrou quanto às diretivas antecipadas de vontade, que são só quanto a questões de saúde, e aqui alerta-se para planear o futuro quanto a outras questões patrimoniais, financeiras, escolha do local onde queremos viver, enfim, vários tópicos que merecem reflexão e sobre os quais podemos planear. Mais uma vez, o que está aqui em causa é o direito à autodeterminação. E se fizermos uma pesquisa na internet, encontramos informação interessante sobre como fazer um testamento vital em tempos de pandemia. Estamos quase a chegar ao fim. Porquê é que não se farão mais testamentos vitais no nosso país? O meu objetivo não é convencer ninguém a fazer um testamento vital, é só alertar para a existência desta ferramenta que pode ser importante e que deve ser feita por quem se sinta confortável com ela. Mas a verdade é que existe muita falta de conhecimento sobre as opções a tomar, muito pouca literacia em saúde, muito pouca divulgação, falta de acompanhamento por parte dos profissionais de saúde, também algumas expectativas irrealistas ou uma noção incorreta do que é um testamento vital, questões culturais muito nossas relacionadas com o não nos querermos confrontar com o fim de vida e um paternalismo médico que ainda persiste em existir em oposição ao exercício da autonomia. A Associação Portuguesa de Bioética tem-se dedicado muito à reflexão sobre este tema, até fez uma proposta de alteração ou de revisão da lei do testamento vital. Parece-me que até à data isso não foi avante, mas também alerta para os problemas de iliteracia por parte do cidadão, por parte dos profissionais de saúde e recomenda que as pessoas, quando ingressam num hospital, sejam informadas, elas próprias e as famílias, de que esta ferramenta existe e que pode ser útil. Desafios. Ora bem, perante a dispersão e alguma deficiente harmonização normativa, penso que importa saber em cada momento quem é que pode aceder à informação de saúde e com que alcance,
e distinguir o acesso à informação da legitimidade para tomar decisões de saúde. São coisas diferentes. E importa promover a literacia junto dos profissionais de saúde e do cidadão, com ou sem doença, nomeadamente quanto às ferramentas de antecipação da vontade. E foi basicamente isto que preparei para partilhar convosco, estando desejosa de ouvir a Margarida e disponível para o debate que se seguirá. Muito obrigada. Eu ia começar por fazer aqui uma pergunta. Eu estou a andar com isto, não sei se... aqui, ok. Pronto, eu ia perguntar se nós temos realmente o direito de participar e de nos fazermos representar nas decisões em saúde em Portugal. Eu não estava à espera de uma introdução tão desenvolvida por parte do moderador, do Nuno. Portanto, esta resposta, julgo que até pela introdução que o Nuno fez, e muito bem, sobre o direito à participação, está mais ou menos respondida, mas eu vou também tentar aprofundar um bocadinho se temos ou não, então, realmente este direito de participar e de nos fazermos representar nos processos de decisão, nomeadamente em Portugal, que é o contexto que nos diz respeito. Vou começar por falar da famigerada Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, a Conferência de Alma-Ata, que muitos de nós já ouvimos falar, onde efetivamente nós podemos considerar que começou por ser colocado na agenda mediática e na agenda pública esta ideia da cidadania em saúde. Efetivamente, terá sido a partir daqui que nós podemos falar de cuidados de saúde e de sistemas de saúde centrados no cidadão. Em Portugal, como o Nuno também falou muito bem na sua introdução, nós temos de facto uma Constituição. A nossa Constituição da República permite-nos de facto ancorar muitas das nossas convicções sobre a questão da participação. Desde logo porque no seu artigo 2º a ideia de um Estado de direito democrático assenta precisamente também na ideia de um aprofundamento da democracia participativa. Ou seja, não é apenas uma democracia, não é sequer uma democracia liberal, como hoje em dia muitas vezes ouvimos falar. Efetivamente, aquilo que preconiza a nossa Constituição é uma democracia participativa. Também no seu artigo 9º, no que diz respeito às tarefas fundamentais do Estado, nelas também estão incluídas a ideia de incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas. E eu aqui friso, nomeadamente, os problemas na área da saúde. E, finalmente, aquele artigo que nos diz, se calhar mais a todas e todos respeito, e que já todos ouvimos falar, que diz respeito à saúde, e onde se refere precisamente à ideia de que o Serviço Nacional de Saúde tem esta gestão descentralizada e participada, e eu um pouco mais à frente já voltarei a esta questão da gestão descentralizada e participada do SNS. Outro documento enquadrador também daquilo que poderá ser considerado o direito à participação em saúde é também o nosso Plano Nacional de Saúde. Como creio que todos sabemos, nós estamos agora numa fase de transição. O Plano Nacional de Saúde 2130 esteve em consulta pública, se não me engano, até à semana passada, creio que 7 de maio. Ainda não se conhece exatamente a versão final, mas a verdade é que eu acho que já podemos arriscar que há, de facto, aqui alguma alteração do ponto de vista da abordagem daquilo que é o novo Plano Nacional de Saúde. O Plano Nacional de Saúde, com extensão a 2020, que até então vigorou, era muito claro relativamente à relevância e à importância da participação ativa dos cidadãos com doença, sem doença, dos seus representantes na política de saúde e nas decisões em saúde. Isso era mesmo uma linha orientadora do Plano Nacional de Saúde, que até então vigorou. Eu acredito que neste novo Plano Nacional de Saúde poderá, por via até dos contributos da consulta pública, essa questão da participação ganhar uma nova relevância, mas eu confesso que da documentação que até agora foi disponibilizada e daquilo que eu li, a participação de facto, referida, no entanto, sempre do ponto de vista da participação das comunidades para a implementação do próprio Plano Nacional de Saúde. E não exatamente naquilo que temos reivindicado até aqui, que é aquilo que nos interessa e também sobre aquilo que eu aqui estou a falar, que diz respeito à participação na decisão em saúde, nas políticas de saúde, nos cuidados de saúde. Portanto, aguardemos. O Plano Nacional de Saúde até agora foi, de facto, uma ancoragem forte para a participação em saúde em Portugal. Veremos o que sai desta nova versão. Por enquanto, estou expectante. Outros documentos de cariz mais global, mas também até mais antigos e que também têm vindo a estruturar muitíssimo esta ideia da participação,
a nível mundial e também a nível europeu, têm sido estes documentos que quer o Conselho da Europa, a própria Comissão Europeia, a Agência Europeia do Medicamento, a Organização Mundial de Saúde, que têm publicado diversos diplomas e diversas recomendações no sentido de que os Estados devem, efetivamente, promover a participação pública em saúde, envolver os seus cidadãos, os seus representantes, as associações de doentes, de utentes, de consumidores na tomada de decisão em saúde e na estruturação das políticas de saúde. E tem, de facto, evidenciado de que forma é que isso trazem efetivamente benefícios para a saúde pública e para as melhores políticas de saúde nos países, em particular em Portugal. Portanto, há efetivamente um enquadramento normativo, não necessariamente legal, mas seguramente normativo, nomeadamente a nível europeu, da importância e dos benefícios de promover a participação pública em saúde. Haveria, portanto, eu estou-me a reportar um bocadinho ao início da iniciativa do Mais Participação, Melhor Saúde, havia, portanto, este consenso, pelo menos do ponto de vista normativo, sobre a importância da participação. No entanto, persistia, pelo menos a percepção, e provavelmente real, de que esses espaços de participação pareciam não existir, parecem não existir, ou pelo menos não são de facto efetivados. E é neste sentido que a iniciativa Mais Participação, Melhor Saúde surge. Para quem não desconhece, esta iniciativa parte de uma ideia do GAT, do Grupo de Ativistas em Tratamentos, que lança este convite a várias outras organizações e associações de pessoas com doença que aceitam integrar aquilo que seria o grupo de trabalho do Mais Participação, Melhor Saúde, e é precisamente o GAT também porque, muito fruto da sua experiência do que é que significa o envolvimento das pessoas e o envolvimento das comunidades afetadas nas decisões que lhes dizem diretamente respeito, em particular no âmbito da saúde. Fruto de toda a sua experiência também, de tudo o que foi as lutas e os direitos das pessoas com VIH e também da tuberculose e também de outras doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, muito aquela ideia que todos nós hoje em dia conhecemos bastante a ideia do nada para nós sem nós. Foi também precisamente esta ideia que inspira então o GAT a lançar esta iniciativa e que inspira todo o trabalho do Mais Participação, Melhor Saúde. A ideia de que não é possível haver decisões em saúde que afetam determinadas populações, determinadas comunidades, e que essas populações e comunidades sejam sistematicamente e invariavelmente excluídas da decisão. Portanto, esta evidência científica e este consenso normativo, político e até mediático que parecia existir, a este enquadramento, a este contexto, nós procurámos juntar também alguma evidência científica que validasse, de certo modo, a nossa aspiração a que houvesse maior envolvimento e maior participação das pessoas com doença. Lançámos, por isso, um inquérito para perceber exatamente se estas questões da participação faziam sentido realmente para mais pessoas e para outras associações que estariam no terreno. E este inquérito foi lançado quer a cidadãos, quer a organizações. A cidadãos, tivemos mais de 600 respostas na altura, maioritariamente mulheres, como veem, uma média de idades acima de 40 anos e muitas delas elas e eles membros de associações de doentes ou de algumas associações e organizações com trabalho na área da saúde. Das várias questões que lançámos neste inquérito, e que ainda foi bastante longo, eu julgo que para aqui é importante e mais relevante trazer esta questão que nós colocámos sobre até que ponto concordariam ou não, qual o grau de concordância que teriam com o envolvimento na decisão no âmbito das políticas de saúde de determinadas entidades e alguns atores-chave. Aquilo que nós concluímos foi que, e como se pode ver, aquilo que foram as respostas dadas, foi que mais de 95% das respostas não excluem de todo a ideia de que, obviamente, os tradicionais peritos e os tradicionais decisores políticos, neste caso o Ministério da Saúde e profissionais de saúde, devem necessariamente ser envolvidos na política de saúde e na tomada de decisão. No entanto, também foi muitíssimo valorizada a ideia das associações doentes, também elas serem chamadas a decidir e a serem envolvidas nos processos. Assim como, acima de 90%, associações de utentes, os próprios académicos, especialistas em políticas de saúde, os próprios cidadãos e cidadãs a título individual. Enfim, aquilo que talvez tenha sido um pouco mais curioso nas respostas que nos foi dada a esta pergunta é provavelmente a ideia de que
do ponto de vista de quem nos respondeu, os deputados da Assembleia da República provavelmente não seriam aqueles, pelo menos, pronto, menos de 70%, vamos dizer assim, concorda com o seu envolvimento no âmbito da política de saúde. É certo que este inquérito remonta a 2016, se não estou em erro, mas pronto, não sei se o cenário, entretanto, terá mudado muito, mas não deixa de ser uma ideia sobre a qual podemos refletir e sobre a legitimidade da Assembleia da República para algumas pessoas e da Assembleia da República sim, mas de quão representativa é que a mesma é, e daí também estas dúvidas do ponto de vista do seu envolvimento na decisão em saúde. Portanto, uma base científica e uma base normativa para reivindicar o maior envolvimento das pessoas com doença e dos seus representantes estava, assim, achámos nós, assente, e foi daqui que partimos, então, para a promoção, a divulgação e a nossa advocacia pela participação pública em saúde. E porquê? Desde logo porque valorizar o saber e a experiência das pessoas com doença melhora efetivamente a qualidade das decisões. Há uma vasta literatura já sobre estas questões. Já há vários anos que peritos, especialistas, estudiosos da participação pública em saúde que evidenciam muito esta questão da melhoria da qualidade das decisões quando as pessoas são envolvidas e é integrado o seu saber e a sua perícia e a sua experiência pessoal nos serviços de saúde e nas questões de saúde, nos processos de decisão. Uma maior qualidade das decisões implica necessariamente melhores resultados em saúde, como é evidente. Desde logo aquela questão que também diz respeito ao primeiro item, sobre a adesão à terapêutica, não é? Pessoas envolvidas no seu processo terapêutico, são pessoas que obviamente aderem muito mais facilmente às terapêuticas que lhes são recomendadas. Também, por outro lado, porque os processos de participação pública obrigam necessariamente a incrementar e a aprofundar a responsabilidade e a transparência dos próprios serviços de saúde. A partir do momento que há esta ideia de envolver as pessoas, os utentes e os seus representantes nos processos de decisão, as próprias entidades, os próprios serviços de saúde obrigam-se a uma transparência e uma clareza na sua forma e na sua forma de comunicar com os utentes e com os seus representantes completamente diferente. E isto, obviamente, capacita as pessoas com doença e capacita quem os representa, não é? Mais informados, com maior contacto, maior proximidade com os serviços de saúde, são necessariamente pessoas mais capacitadas e mais capazes também de tomar decisões e de participar. Por outro lado, também há um fortalecimento das atividades de promoção de saúde. Obviamente que ao envolver-se as pessoas que vão ser afetadas por esses mesmos processos de saúde e por decisões em saúde, há um fortalecimento das próprias atividades de promoção de saúde. Também, por outro lado, e uma questão muitíssimo importante, tem que ver que os processos de participação pública, quando desenvolvidos de forma efetiva e transparente, democrática e sustentável, são também mecanismos de reforço da representatividade dos grupos mais vulneráveis, das populações vulneráveis, e isto é uma questão absolutamente essencial, em particular na área da saúde. Portanto, este conjunto de itens permite-nos, de facto, concluir que a participação pública acaba por funcionar como também um mecanismo de superação de um certo déficit democrático que permanece nos sistemas de saúde, nomeadamente em Portugal. Um certo afastamento, uma distância que ainda existe muitíssimo grande entre os sistemas de saúde e entre o Serviço Nacional de Saúde em particular e o cidadão e quem os representa. E, portanto, os processos de participação pública são, de facto, também mecanismos que promovem ultrapassar esse obstáculo e superar essa deficiência democrática que tem de acontecer para, de facto, se pugnar por um Estado democrático, um Estado onde a participação seja, de facto, um direito. Agora, há também riscos na participação pública. Nem tudo são necessariamente rosas. E eu também gostaria aqui de chamar a atenção e de alertar para a importância de alguns riscos que decorrem de implementar processos de participação pública. Nomeadamente, os processos de participação pública, por vezes, podem incorrer em determinados vícios e determinados mecanismos que acabam por funcionar como ferramentas de despolitização do espaço público e de manutenção do status quo. O que é que eu quero dizer com isto? É que, por vezes, a ideia de que, ao promover processos de participação, processos de envolvimento das pessoas, e
à medida que esses processos vão sendo criados e se criam regras e formalismos para o envolvimento das pessoas, acaba por, de certo modo, estar-se a incorrer no erro de alimentar as estruturas já existentes e os formalismos já pré-existentes aos processos de participação pública e, de certo modo, contribuir para a manutenção do status quo e de como as coisas já funcionavam. Por outro lado, também chamar a atenção para aquilo que, por vezes, é o recurso a uma retórica, por parte, nomeadamente, das entidades que promovem processos de envolvimento, uma retórica algo subtil, mas que, no fundo, revela uma resistência ao envolvimento das pessoas na tomada de decisão. Nomeadamente aquela ideia de que os cidadãos, as pessoas, de uma forma geral, são mais emocionais, menos racionais, necessariamente menos informadas e não dizendo diretamente que as pessoas estarão menos preparadas para o envolvimento e para serem chamadas a decidir, na verdade é isso que subjaz a estas ideias e, portanto, também chamar a atenção para essa retórica que não só não deve ser utilizada, como deve ser facilmente detectada por quem é chamado a participar. Por outro lado, também para o risco de haver alguma certa dissonância entre aquilo que são as expectativas de quem participa e aquilo que são a ideia, e aquilo que é a ideia de participar por quem promove os processos de participação. Há, de facto, uma certa dissonância e as entidades com responsabilidade de chamar os indivíduos a participarem devem ter, de facto, em atenção aquilo que significa realmente participar para essas pessoas. Pronto, a questão também da hegemonia da perspectiva instrumental da participação, exatamente um pouco aquilo que eu queria dizer no início, no primeiro item, é que de facto devemos ter cuidado com também a promoção de processos de participação pública que servem exclusivamente para validar decisões já previamente tomadas. Isso é a morte dos processos de participação e é o risco enorme de aprofundar já uma certa desconfiança que já existe entre cidadãos e sistemas de saúde e entre cidadãos e o Serviço Nacional de Saúde. Aquela ideia de que é preciso que as coisas mudem todas muito, que se agitem muitas águas para que no fundo fique tudo na mesma. Portanto, não é isso que nós queremos, estes riscos existem e é preciso estarmos alertas quando queremos promover e participar num processo de participação pública. Portanto, postos os riscos que existem associados aos processos de participação, que participação então exatamente estamos a falar e viemos a defender e temos defendido no âmbito mais participação, melhor saúde? Eu trago aqui uma imagem clássica da literatura sobre participação, que também acaba por aparecer também em literatura da participação em saúde, que é esta escada da participação, que é uma proposta já bastante antiga, de uma autora já do final dos anos 60, mas efetivamente evidencia muito bem aquilo que são considerados os diferentes níveis de envolvimento das pessoas nos processos de tomada de decisão. E esta escada, de certo modo, também inspirou aquilo que, para nós, no Mais Participação, Melhor Saúde, tinha que ser muito claro sobre o que era efetivamente participar. E aquilo que nós, desde muito cedo, tivemos como garantido para nós que deveríamos defender e que deveria ser a nossa orientação sobre o que é participar, tinha que ver precisamente com esta ideia do poder. E do poder porquê? Porque os processos de participação implicam algo difícil por parte das entidades, por parte dos sistemas, por parte das estruturas já existentes, enfim, por parte do próprio Estado, que tem que ver com a delegação de poder e com a partilha de poder com os cidadãos e com os seus representantes. Isso é um elemento-chave dos processos de participação. A ideia de que as tomadas de decisão devem ser efetivamente partilhadas e para isso tem que haver precisamente um pouco aquilo até que a Rosário já falou aqui, a questão da informação deve ser efetivamente partilhada. Deve haver uma partilha efetiva da informação e isso também decorre ao nível de outras dimensões e de outras áreas dos processos de participação. Tem que ver, de facto, com esta ideia de delegar poder nos cidadãos, nos seus representantes, nas associações que representam as pessoas com doença, os utentes, quem utiliza os serviços de saúde, para que haja, de facto, uma participação e um envolvimento efetivo, o chamado envolvimento significativo. Ou seja, os processos de participação pública devem, de facto, assentar em parcerias. Os órgãos que existem e que prevêem a representação de utentes e de pessoas com doença nos mesmos, devem efetivamente ter devem ter presente a ideia da parceria e da igualdade de circunstâncias de participação dos representantes dos utentes em igualdade de circunstâncias com os outros membros que representarão outras entidades. Também a ideia do envolvimento das comunidades vulneráveis.
As comunidades vulneráveis são realidades que existem em todas as sociedades, portanto, todos os processos de participação, em particular na área da saúde, têm que garantir efetivamente que têm a representatividade das populações mais vulneráveis, e só isso garante que os processos sejam efetivamente participativos e efetivamente democráticos. Devem também garantir diferentes formas de participação, no sentido em que se deve garantir que todas as pessoas, de todas as formas, devem conseguir participar. Deve-se, portanto, ter alguma imaginação nos processos de participação e de envolvimento das pessoas para garantir que são desencadeadas as formas e os métodos que estejam ao alcance de todos e de todas. Mas devem necessariamente ser transparentes, devem também assentar numa boa governança e num bom compromisso entre todos, e só assim, de facto, estamos a falar de democracia e do verdadeiro exercício do direito à participação. Portanto, isto para, de certo modo, entrar naquilo que acabou por guiar o nosso processo de elaboração da Carta para a Participação Pública em Saúde. Aquilo que nós fizemos para que chegássemos a bom porto com a Carta para a Participação Pública em Saúde foi, primeiro, começar por lançar uma petição pública. A mesma foi lançada inicialmente no site da petiçãopublica.pt, creio que é esse o endereço, e também foram recolhidas assinaturas no site e também em papel. Portanto, nós acabámos por entregar na Assembleia da República. Eu creio que a recolha de assinaturas começou em 2016, e pronto, esta questão da participação pública e da ideia do envolvimento das pessoas com doença, eu julgo que talvez em 2016, quando esta iniciativa começou, não era de tão fácil entendimento como eu julgo que hoje já é. Mesmo do ponto de vista terminológico, a ideia da participação das pessoas e dos seus representantes nos processos de tomada de decisão não era tão claro e tão linear para a esmagadora maioria das pessoas, e talvez também isso tenha explicado uma imensa demora que foi na recolha das assinaturas. Mas pronto, lá acabámos por conseguir as mais de 4.000 assinaturas que na altura eram necessárias para garantir a discussão da petição na Assembleia da República, e a mesma foi agendada então para discussão no plenário quase um ano depois. Pronto, nós sofremos bastante neste processo, primeiro na recolha das assinaturas, depois foi na demora do agendamento, mas isto também foi um período importantíssimo para a iniciativa Mais Participação, Melhor Saúde, porque acabou por ser um ano de enorme trabalho, de enorme pressão pública, mediática, política, deu-nos espaço para assentar e consolidar junto dos diferentes atores políticos, mediáticos, sociais mesmo, até os nossos parceiros, não é? Quão importante e quão relevante e quão significativa era esta ideia da participação e da importância de uma carta para a participação pública em saúde em Portugal. Na sequência desta discussão no plenário da petição, mais tarde, dois partidos políticos, dois grupos parlamentares, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, acabaram por entregar e apresentar duas iniciativas legislativas mais ou menos sobre a matéria. Sendo que o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução que, pronto, seguiu o seu trâmite normal na Assembleia da República, e o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que basicamente plasmava tudo aquilo que constituía o nosso documento, a Carta para a Participação Pública em Saúde. Este projeto de lei acabou por ser aprovado em julho de 2019 e acabou por ser publicado e tornado lei, Lei 108/2019, em 9 de setembro. Portanto, em setembro de 2019 é então publicada a Carta para a Participação Pública em Saúde, como lei, promulgada pelo Sr. Presidente da República, e desde então que aquilo que aguardamos é que a mesma seja regulamentada. A Carta institui precisamente aquilo que nos parecem ser os princípios, as linhas orientadoras, os objetivos e prioridades da participação pública em saúde, mas também sugestões de formas de participar e de como desenvolver processos de participação pública em saúde em Portugal. Tem também um anexo relevante, e que também diz respeito aqui à nossa sessão, sobre sugestões de critérios de como selecionar, critérios de representatividade das pessoas com ou sem doença e dos seus representantes nos processos de tomada de decisão em saúde em Portugal, que era também, obviamente, uma questão muitíssimo relevante
como é que nos fazemos representar e quais os critérios que devem orientar essa representação. E a Carta tem também essa proposta de referir que a Carta e este anexo e tudo aquilo que está plasmado nesta Carta foi fruto de um imenso trabalho colaborativo de diversas associações. A Carta inicialmente foi subscrita por mais de 100 organizações na área da saúde em Portugal e mais de 30 individualidades com reconhecido mérito no campo da saúde em Portugal, mas é fruto, de facto, de uma imensa discussão, longuíssima, profunda, com imensa troca de impressões entre várias associações. Portanto, eu julgo mesmo que a Carta para a Participação Pública em Saúde pelo menos evidencia e espelha efetivamente aquilo que são as expectativas, as necessidades identificadas por quem está no terreno, pelas organizações, pelos utilizadores dos serviços de saúde diários, frequentes, e aquilo que é de facto a sua expectativa sobre como é que devem ser chamados a participar e em que áreas acreditam que podem fazer a diferença se forem chamados a envolver-se e a participar nos processos de decisão. Portanto, eu acho que, de facto, a Carta e esta lei é importantíssima no nosso país. Oxalá seja regulamentada em breve, já deveria ter sido há muito tempo. Creio que a lei previa 3 meses, 90 dias para ela ser regulamentada. Pronto, mas isso é usual no nosso país. A regulamentação tarda, mas eu julgo que nós estamos em vias disso vir a acontecer em breve. Portanto, mais um momento para nós de exercer a nossa pressão política e mediática, nomeadamente junto do Governo, para que a mesma seja regulamentada. Eu também não posso deixar aqui de referir, porque julgo que tudo isto terá sido fruto de todo um mesmo processo. A própria Lei de Bases da Saúde, que foi publicada pouco antes da Carta para a Participação Pública em Saúde, a revisão da Lei de Bases era já um desígnio, obviamente, mas eu não tenho pejo nenhum em afirmar que a forma como a própria Comissão da Revisão da Lei de Bases foi constituída, como sabem, eu julgo que era constituída por 6 membros. 2 dos membros eram representantes de associações doentes. E eu acho que isso não é inocente e fez parte de todo um ambiente que se foi conseguindo criar, muito por via do lançamento da discussão em torno da Carta para a Participação Pública em Saúde e de se ter alcançado este objetivo de colocar efetivamente na agenda mediática e na agenda política a importância do envolvimento das pessoas com e sem doença na decisão e na tomada de decisão em saúde em Portugal. Portanto, a Lei de Bases da Saúde acaba também ela por plasmar o espírito dos tempos, não é? Portanto, ela diz logo na sua base 2, como aqui já foi dito, que as pessoas têm de facto o direito a intervir nos processos de tomada de decisão e na gestão participada do SNS, e que a própria política de saúde também pressupõe que a participação das pessoas, das comunidades, dos profissionais e dos órgãos municipais na sua definição, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde. E também a sua base 5, que refere expressamente a questão da participação e de como o Estado deve promover a participação das pessoas na definição, no acompanhamento, na avaliação da política de saúde, promovendo necessariamente a literacia para a saúde, e também em que níveis é que esta se deve desenvolver, nomeadamente a título individual ou através de entidades constituídas para o efeito. Por outro lado, eu não queria também ainda terminar sem referir aquilo que são e que efetivamente já existiam e outros que passaram a existir, os chamados órgãos de decisão e de espaços de participação em saúde em Portugal. Existem diversos, cabe-nos a nós também reivindicá-los e dar-lhes a dinâmica que lhes quisermos dar. O próprio Conselho Nacional de Saúde, eu julgo que também, uma vez mais, teve um elan e levou uma dinâmica bastante grande, por via também deste tempo que já referi e que também acabou por beber um pouco de todo aquele enquadramento que foi sendo dado pela discussão da Carta para a Participação Pública em Saúde, e por isso também foi um órgão com uma imensa representatividade das associações doentes, em que estão mais uma vez em igualdade de circunstâncias com os restantes membros naquilo que são as discussões e as tomadas de decisão do Conselho Nacional de Saúde. A própria entidade reguladora da saúde, eu também tinha que trazer aqui o exemplo do Conselho Consultivo da entidade reguladora da saúde, que esse também, creio que dos seus 20 membros, 5 são representantes de utentes, por intermédio das associações específicas de utentes de cuidados de saúde e das associações de consumidores de caráter geral. Sendo que o Conselho Consultivo é o órgão de consulta e participação na definição das linhas gerais de atuação da ERS e também nas decisões do Conselho de Administração da ERS.
Portanto, é um órgão relevante e é mais uma vez um órgão que também espelha aquilo que é o contributo que as associações de doentes também dão a nível da decisão em saúde em Portugal. Também referir aqui o exemplo do Infarmed e em particular do projeto Incluir, onde também se postula que a participação em diversas áreas em que o Infarmed intervém deve acontecer, nomeadamente os processos de avaliação dos novos medicamentos e dispositivos médicos para com participação e avaliação prévia hospitalar. O Infarmed já tinha necessariamente, como é sabido, tradição de chamar determinadas associações de pessoas com doença a participar e a tomar algumas decisões e a serem consultadas. Através do projeto Incluir, eu creio que, de certo modo, procuraram harmonizar, estruturar e formalizar. Essa questão também é muitíssimo importante, a questão da formalização dos processos de participação. Creio que o projeto Incluir, por parte do Infarmed, procurou, de facto, essa ideia da formalização da participação das associações e isso também é relevante. Outros órgãos, nomeadamente a própria Direção-Geral de Saúde e o Plano Nacional de Saúde, também a Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Saúde, uma vez mais, também agora, pelo menos até 2030, até quando ele vigora, também inclui na sua comissão diversas associações, nomeadamente o próprio Mais Participação Melhor Saúde, tem estado a acompanhar a elaboração do Plano Nacional de Saúde. Os próprios serviços partilhados do Ministério da Saúde, mais recentemente, também lançaram um grupo de trabalho, PRR, Sistemas de Informação para o Cidadão, onde também tem havido, se não me engano, já houve cerca de 3 reuniões no último ano e diversas associações do país inteiro também têm sido chamadas a participar. Também para precisamente esta questão do PRR e acompanhar de certo modo e monitorizar de certo modo de que forma é que o PRR está a ser executado no âmbito dos sistemas de informação para o cidadão. Portanto, nomeadamente o Conselho Municipal de Saúde, aqui há pouco o Nuno também referia, e a ideia da elaboração dos planos locais de saúde. Portanto, há espaços, de facto, de participação previstos até há já vários anos na legislação, muitos muito parados, outros que ganharam novas dinâmicas, eu diria, nos últimos 5 anos, e cabe-nos também a nós reivindicá-los e não deixá-los novamente perderem a sua dinâmica e a sua existência. Por fim, vou terminar voltando um pouco ao início e à ideia, então, até do título deste painel, do direito de participação e representação. Eu queria referir que, de facto, esta ideia foi também minha intenção deixar clara esta ideia de quão consagrado está o direito à participação. Cabe-nos, de facto, reivindicá-lo e, como o Nuno também referia, a ideia da democracia não é meramente uma ida às urnas. A democracia exerce de muitas outras formas e reivindicar o nosso direito a participar na construção democrática do nosso país é fundamental, é essencial. E também aqui uma pequena até provocação ao título destas próprias jornadas. Se é certo que o nosso país tem este sistema de nós temos um Estado com o qual nos comprometemos, nomeadamente a pagar impostos e a nossa contrapartida é ter acesso a um conjunto de, nomeadamente, subsídios e outros apoios e ter uma série de serviços que pagamos através dos nossos impostos, esta ideia não deve ser mimetizada para todas as restantes dimensões da nossa vida política e da nossa existência como comunidade democrática. O que é que eu quero dizer com isto? É que nem todos os direitos são um lado de uma moeda. Nós não falamos de uma Declaração Universal dos Direitos e Deveres Humanos, há uma Declaração Universal dos Direitos Humanos e, portanto, a ideia de que um direito assiste sempre e sistematicamente um dever é uma ideia errada. Portanto, participar é um direito tout court. Muito obrigada. Pronto. É porque nós às vezes achamos que a lei não consagra determinadas coisas, mas nem nos damos ao trabalho de ir ler. Pronto, porque vejam aqui. O cuidador informal, devidamente reconhecido, tem direito a receber informação por parte de profissionais das áreas da saúde e da segurança social, aceder à informação que, em articulação com os serviços de saúde, esclareçam a pessoa cuidada e o cuidador informal sobre a evolução da doença e todos os apoios a que tem direito. Esta é a Lei 100 de 2009 que consagra o Estatuto do Cuidador Informal. Por isso, aparece é parar. Não há dúvida nenhuma de que isto está consagrado na lei. Agora, como é que isto está a ser operacionalizado? Isso já pode ser uma questão pertinente. Porque, assim, nós sabemos que existem muito poucos cuidadores reconhecidos. Eu penso que ainda nem se chegou aos 8.000. E então, cuidadores com um plano específico de intervenção, ainda temos
ainda temos menos. Agora, este direito bem consagrado pode e deve ser reivindicado. E reivindicado junto de quem? Do tal profissional de referência da saúde que tem que ser designado para aquele cuidador informal devidamente reconhecido. Não há dúvida nenhuma que a lei consagra isso. Nuno, eu atrevo-me a responder à pergunta que me é dirigida e que tem a ver com a mediação entre as pessoas com capacidade diminuída e os serviços dos profissionais de saúde. Isso faz sentido e é extremamente original, mas está em sintonia com aquilo que o próprio enquadramento jurídico preconiza. É que a capacidade não é um fenómeno de branco ou preto, tudo ou nada. Eu posso ter a minha capacidade comprometida, mas isso não significa que eu, com uma comunicação eficaz e com toda a paciência e com todo o tempo para me explicar bem as coisas, eu não consigo entender. E este esforço de explorar ao máximo a capacidade que a pessoa ainda tem, é é obrigatório. Se nós olharmos para as convenções e para a lei, encontramos lá isso. Confesso que nunca me tinha passado pela cabeça esta ideia de mediação, mas que faz todo sentido, sim. Eu também concordo com o Rosário, eu teria que pensar um bocadinho sobre essa questão da mediação. Também foi algo que nunca me ocorreu. Parece-me também, pronto, é que é uma ideia original, é. Não sei se não haverá o risco ainda de um maior afastamento entre os estabelecimentos e as instituições e os cidadãos e as associações. Mas pronto, mas isso é uma questão também de ensaiar. Why not? Em relação à outra questão que me colocou, se eu bem percebi, sobre a questão de como operacionalizar melhor os próprios espaços de participação e o que poderia ser regulamentado na Carta para promover e para incentivar mais esses mesmos espaços. Percebi bem? Os órgãos de. Os órgãos, é aquilo que eu dizia há pouco, esses espaços de participação, vou dar aqui alguns exemplos de espaços que já existem, já estão previstos na legislação há já vários anos e que todos e todas nós conhecemos e já ouvimos falar. A nível dos agrupamentos dos ACES, não é? O chamado Conselho da Comunidade. Já todos nós ouvimos falar do Conselho da Comunidade. Ou a nível dos hospitais, o Conselho Consultivo. Ou as próprias comissões de utentes a nível dos centros de saúde e, mais recentemente, as unidades de saúde familiar, ou até o próprio chamado Gabinete do Cidadão. Tudo isto são estruturas que são bem intencionadas, mas que, do meu ponto de vista, padecem todas desde o início de um problema que eu também tentei aflorar na minha intervenção, que tem que ver com em que medida é que isto são respostas que, de facto, as comunidades sentem como cumprindo o seu papel. Em que medida é que dão a resposta que as comunidades anseiam e precisam? Faz sentido um gabinete do cidadão? Hoje em dia, a esmagadora maioria dos gabinetes do cidadão, embora eu julgue que estejam numa dinâmica de evolução, até há bem pouco tempo os gabinetes de cidadão eram exclusivos depósitos de reclamações, sugestões e, mais recentemente, de elogios. É isso que é um gabinete do cidadão? É isso que se pretende com a ideia de um gabinete do cidadão? Será que é isso que as pessoas precisam com a criação do gabinete do cidadão a nível, por exemplo, dos centros de saúde? Eu diria que não. Pronto. Eu acho que a pandemia acabou até por funcionar, de certo modo, para dar uma nova dinâmica a algumas destas estruturas. Não o Conselho de Comunidade, nem os Conselhos Consultivos dos hospitais, mas por acaso eu acho que com os gabinetes do cidadão, a pandemia deu-lhe... Mas eu até gostava de ouvir, se calhar, aqui alguns profissionais de gabinetes de cidadão para ver se o que eu estou a dizer é uma mera impressão ou se, de facto, acabou, de facto, por dar uma dinâmica e desenvolverem outras funções e alcançarem outros objetivos que inicialmente não estavam previstos. Mas o que eu acho é que, lá está, eu acho que todos estes espaços de participação que já estão previstos na legislação, por um lado, têm que ser reorganizados, têm que ser formalizados. Apesar de estarem previstos, há um informalismo sempre latente e inerente a estes órgãos que a Carta também procurou, de certo modo, resolver. A nossa ideia também era mesmo essa, era criar um normativo mais ou menos rígido, porque o informalismo não é nada amigo nem da participação, nem do envolvimento, nomeadamente dos mais vulneráveis. Portanto, criar regras, formalismos, estabelecer muito bem os limites, como, quem, onde, de que forma e em quê, é de facto fundamental e eu julgo que isso também é isso que também a regulamentação da Carta
julgo eu, deverá alcançar.